Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem estar lembrados que um dos trabalhos que a gente tem para esse semestre é a produção de um resumo do livro Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Eu já havia passado as orientações para vocês lá no AVA, inclusive postei um texto, que é esse texto aqui, dois atos distintos e complementares, sublinhar e resumir. Esse texto é importante a leitura dele porque ele vai auxiliá-los, né? Tanto na técnica de sublinhar quanto na técnica de resumir. De uma forma geral, esse texto que já está no AVA, ele explica primeiro a importância de sublinhar e depois a importância de resumir e como resumir. Porque um depende do outro. Para eu resumir um texto, seja um livro, que é um texto maior, um artigo ou um texto menor, antes eu tenho que fazer as marcações. Essas marcações nós chamamos de sublinhar ou de grifar, que é destacar, seja com lápis, uma caneta, um marca-texto, as partes mais importantes do texto que vocês estão lendo. E a qualidade do resumo já inicia nessa etapa, porque é preciso saber sublinhar. Eu não vou sublinhar um parágrafo inteiro, eu não vou sublinhar um capítulo inteiro, até porque geralmente como os bons parágrafos são formados, eles são formados a partir de uma única ideia central, que é o que nós chamamos de ideia núcleo, que é a ideia mais importante. O restante do parágrafo são ideias secundárias. Então, na fase de sublinhar, o desafio de quem está fazendo essa ação é encontrar qual é a ideia central daquele texto, daquele parágrafo, daquele capítulo. No momento que você encontra qual é a ideia principal, você vai lá e você grifa. Que eu quero mostrar para vocês como eu fiz isso em um artigo. Por exemplo, eu tenho aqui um artigo, a leitura e a contação de histórias como direitos fundamentais da infância, experiências com crianças em situação de vulnerabilidade. Este é um artigo que foi escrito por mim, pela professora Cirly de Cacoal e pela professora Elieusa de Marília, da Unesp. O que eu fiz? Eu peguei este artigo, antes eu li todo o artigo, que o recomendado é primeiro fazer uma leitura do material para você ter conhecimento desse material, para você saber qual é o objetivo desse texto, sobre o que ele fala, como que o autor desse texto ele desenvolveu as ideias. Então, a sugestão é primeiro fazer uma leitura para ter conhecimento do texto. Então, eu fiz isso. No segundo momento, o que eu fiz? Eu vim sublinhando este texto. Percebam que aquilo que está amarelo, destacado, é o que eu considerei as partes fundamentais deste artigo. Este é um artigo que tem 11 laudas, ou seja, 11 páginas. Então, percebam vocês que não está tudo marcado, porque a gente não pode fazer isso, nem tudo é essencial. Um texto é constituído de ideias essenciais e ideias secundárias. Eu vou grifar apenas aquilo que é essencial. Então, eu fui grifando, o que está de amarelo está tudo grifado, Então, eu grifei todo o artigo, o que eu considerava importante até o final. É importante ler o texto, o livro, o artigo, seja o que for, até o final, tá? Não dá para parar na metade, resumir até a metade, então eu li até o final, depois eu grifei o que eu considerei importante até o final. Então, essa é a primeira etapa, a técnica de sublinhar. Se você sublinhou bem, é bem provável que o seu resumo seja bem escrito. A segunda parte que eu costumo fazer, e eu oriento vocês também a fazerem, é retirar do texto lido e sublinhado as ideias que vocês consideraram essenciais. Eu coloquei aqui nesse documento apenas as ideias que eu considerei essencial. Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil. Se eu for lendo e retirando do próprio artigo, as chances de eu copiar da forma como está lá no artigo é muito grande. E isso a gente não deve fazer. Sem contar que quando eu vou fazer um artigo, um resumo, o que está escrito lá no texto que eu disponibilizei para vocês?
quando eu faço um resumo, eu tenho que ter a consciência de que um resumo é um texto derivado. O que isso significa? Que ele só existe a partir de um texto primário. Que, no caso de vocês, o texto primário é o livro do Marcos Banho. No meu caso, o texto primário é este artigo que eu acabei de mostrar para vocês. Portanto, o resumo é um texto derivado. Ele só existe a partir de outro. Quando eu vou escrever um resumo, eu tenho que me ater às ideias que foram apresentadas nesse texto original. Ah, mas eu discordo dessas ideias. No resumo não é o momento para discordar. No resumo é o momento para expor as principais ideias defendidas no texto original. Então, não vale, neste momento do resumo, discordar da opinião do autor. Não, você vai apenas resumir o que ele escreveu. E na hora de fazer o resumo, é bom que seja seguida uma sequência lógica. O que significa isso? Que as informações presentes no seu resumo devem seguir a ordem que o autor do texto original utilizou, né? Por isso que eu acredito que fazendo isso, retirando as principais ideias do texto, me ajudam a, na hora de escrever o resumo, garantir que o meu resumo siga a mesma ordem utilizada pelo autor do texto original. Então, eu retirei aqui as ideias principais do texto, né? Depois, que isso pode ser feito em forma de esquema, em forma de palavra-chave. Por quê? Na hora de escrever o artigo, é bom lembrar que as ideias do autor do texto original devem ser mantidas, porém você irá reescrever essas ideias utilizando as suas próprias palavras. Feito isso, né, retirando essas ideias principais, o que eu fiz? Eu montei o meu resumo. Lembra que o texto original ele tinha 11 páginas. Eu consegui fazer o resumo em 2 páginas. O que significa? Ah, tem uma quantidade? Não tem uma quantidade exata. O livro tem 100 e poucas páginas. Em quantas páginas eu vou resumir? O que você tem que ver, você tem que garantir que as principais ideias estejam presentes nesse seu resumo. O resumo não vai ser muito longo. Você consegue fazer isso em 4, 3, 4, 5 páginas. Até porque é um livro extenso, o que vocês vão resumir, mas muitas informações elas acabam se repetindo. E quando você perceber que lá no capítulo tal ele fala sobre isso, mas no capítulo 2 ele já falou praticamente a mesma coisa, então você não precisa ficar repetindo aquilo que já foi falado. A ideia é ser sucinto, ok? Objetivo, claro e sucinto. Então, eu comecei aqui o meu texto, coloquei o título, resumo do artigo, coloquei o título do artigo e iniciei assim. O artigo, a leitura e a contação de histórias como direitos fundamentais da infância, experiências com crianças em situação de vulnerabilidade, foi escrito pelas professoras pesquisadoras, coloquei aqui o nome das 3 professoras pesquisadoras, com o objetivo de relatar o desenvolvimento de um projeto de extensão desenvolvido e a sua contribuição para a formação de leitores. As ações desenvolvidas foram analisadas a partir da perspectiva da teoria histórico-cultural. É importante que no primeiro parágrafo de um resumo, você apresente o nome do texto original. Por quê? Porque tem que ficar claro para o leitor de que esse texto que você está produzindo não é um texto seu. É um texto que é derivado de um outro texto, que foi escrito por uma outra pessoa. Então, é bom que se inicie o resumo informando o nome do texto original e por quem esse texto original foi escrito. E ainda falando qual o objetivo desse texto original. Como esse resumo aqui é o resumo de um artigo, ficou fácil, por quê? Porque todo artigo ele fala qual é o objetivo. No livro que vocês vão resumir, talvez o objetivo não esteja evidente, explícito. Mas quando vocês lerem o livro, vocês vão compreender qual foi o objetivo do Marcos Banho ao escrever aquele livro. Então é importante também vocês informarem qual é o objetivo das ideias expostas ali naquele livro, tá? Depois, no segundo parágrafo, o que está em negrito é para vocês perceberem que o tempo todo eu mostrei que esse texto aqui, que é o resumo, que é um texto derivado, ele provém de outro texto.
Então é importante deixar claro que as ideias aqui não são minhas, mas são das autoras que escreveram o texto original. Para isso, tudo que faz referência a essas autoras, eu destaquei em negrito para vocês verem como ficou. No texto que vocês vão me enviar, vocês não vão destacar em negrito, eu só destaquei aqui para vocês perceberem que é importante fazer isso. Por exemplo, as autoras iniciam o argumento da importância da leitura citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois este garante oportunidades para o desenvolvimento mental e social de forma livre e digna. Para esse desenvolvimento, a leitura é fundamental. Talvez por ter sua importância reconhecida, foi regulamentada em 2011 por meio do decreto número 7.559, o Plano Nacional de Livro e Leitura, PNLL. O referido decreto descreve 10 objetivos, dos quais as professoras pesquisadoras destacam 3. Democratização do acesso ao livro, fomentação da formação de mediadores de leitura e o fortalecimento de ações de estímulo à leitura. O que isso significa? Olha só, eu estou mostrando o tempo todo que isso aqui não é ideia minha, escritor do resumo. Isso aqui é ideia de quem escreveu o texto original. No meu caso, o artigo, no caso de vocês, o livro do Marcos Banho. Depois eu vou colocando todas as ideias que eu considerei fundamentais numa ordem cronológica. O artigo prossegue, depois de novo eu destaco, olha, as professoras desenvolveram o projeto no ano de 2018, porque se eu não faço isso, eu posso passar a impressão para o leitor que eu estou fazendo um texto escrito por mim mesma, que essas ideias desse texto são minhas. E isso não é verdade. As ideias desse texto são de outras pessoas, de quem escreveu o texto original. Então tá bem marcado aqui, eu vou disponibilizar esse texto lá no AVA para vocês terem uma noção. Não é que é uma regra, mas é uma noção de como vocês vão proceder para a escrita do resumo de vocês. Depois, terminou de escrever, vocês vão reler, percebendo se de fato vocês retiraram do livro as ideias principais, apenas as ideias principais. Se vocês perceberem que há no livro ideias repetidas, vocês não vão trabalhar com essas ideias repetidas, tá? Sejam objetivos claros e concisos. Vão reler, perceber. Lembra que é um resumo? O resumo é um texto derivado, mas é um texto, tem que ter coerência, tem que ter coesão. Então, releiam, observando se a forma como vocês organizaram o resumo tem coerência, se vocês utilizaram os elementos de coesão de forma adequada. E depois vocês vão formatar, né? Vocês vão lá, né, colocar o texto tamanho letra 12, está nas orientações, tipo de letra Times New Roman, parágrafo 1,25, né? Espaço entre linhas, vamos ver se meu texto está. Espaço entre linhas é de 1,5, já está aqui, tá? Então, formatar segundo as regras da ABNT, tá bom? Eu espero que tenha contribuído, boa leitura e boa produção do resumo de vocês.